Eu vou apresentar um resumo, irei apresentar um resumo de maneira generalizada, a qualidade não está ótima, até porque é tão complicado isso. Mas vou apresentar de uma maneira generalizada, que é uma abordagem sobre microbiologia, parasitologia, né? É isso. E imunologia. Então, como a gente já sabe, a gente tem a diferenciação, né, das células, das bactérias, as células dos fungos, as nossas células também. Para cada qual é um tipo de célula diferente. Então, a gente tem as células que a gente denomina de eucariontes, então são as células que têm no envoltório nuclear todo o nosso material genético está envolvido por esse envoltório nuclear. As células da bactéria, né, que são as procariontes, elas não têm esse envoltório nuclear. Então, todo o material genético está disperso, está em contato direto com o citoplasma. Então, a diferenciação para uh, dos fungos para com as bactérias vai ser justamente essa questão do envoltório nuclear, né? As bactérias não vão apresentar, já os fungos vão. Outra diferença, né, grande de uma a outra é a presença da quitina na constituição da parede celular, né? Então, ambas têm a parede celular, mas na questão dos fungos vai ter um diferencial que é justamente a presença da quitina. Então, eu fiz um fichamento sobre essas, essas 19 páginas inicial do livro texto. E aí, a primeira parte vai ser, então, a introdução ao estudo dos micro-organismos. Se é uma introdução, é uma coisa introdutória. Então, partindo do princípio, o que é a microbiologia? A microbiologia é um campo de estudo que estuda os micro-organismos. As pessoas, né, antes de 1674, já tinha aquela dúvida acerca da presença desses micro-organismos, né? Que a gente tem a teoria de abiogênese, né? Teoria de biogênese e abiogênese. Se eu não me engano, são biogênese e abiogênese. Não tenho certeza agora. Mas eu vou até anotar e pesquisar depois. Ah, não, anotar. Vou ficar na minha cabeça mesmo. E aí as pessoas, elas tinham aquela dúvida da presença dos micro-organismos, né? Quando deixava alguma coisa em exposição, né? Em exposição, sem aquela devida segurança, aparecia algumas coisas, né? Na, inclusive teve testes, né, também na questão das carnes, né, presença assim dos micro-organismos. Então, a microbiologia vai estudar acerca disso, mas só foi possível, né, esse estudo por conta do descobrimento, não é do descobrimento, na verdade, da criação, né, do microscópio. E quem fez esse microscópio foi nada mais, nada menos do que Lin Wu, não sei quem, alguma coisa, Lin Wu, enfim, esse cara. Porém, né, teve aí essa confirmação dos micro-organismos, mas a explicação acerca desses micro-organismos vai se dar pelo francês Louis Pasteur. E ele vai ser, então, por conta desses estudos que ele fez, vai ser considerado o pai da microbiologia. Né? Então, a gente teve toda o amparo, né, do microscópio, que foi implantado em 1654. Teve aquela confirmação e tudo de que da existência dos micro-organismos, mas, como a gente bem sabe, a ciência vai evoluindo, as pessoas vão conseguindo, né, chegar a um ponto, a chegar ao seu objetivo de explicar o porquê que esse fenômeno acontece,
da onde ele se origina, o que causa e tudo mais. E isso só foi possível com os estudos de Francis Louis Pasteur, que é considerado, então, o pai da microbiologia. Aí o tempo passa, e tal. Aí a gente tem também o Dr. Joseph Lister. Mano, não sei falar esse bagulho. Mas esse cara, esse doutor, ele vai criar um método de desinfecção para campo operatório. Claro que a gente sabe que a ciência vai evoluindo, vai progredindo, pai e tal. E né, com essa evolução existem métodos mais aprimorados. Mas esse método de desinfecção para campo operatório ainda é válido até os dias atuais. Claro que com o aprimoramento e tudo mais. Em 1876, percebe-se então, né, já foge ali apenas dos estudos, né, dos micro-organismos, mas aí tem uma outra certeza, né, uma outra curiosidade acerca desses micro-organismos, que são eles como grandes responsáveis pelos processos infecciosos. Então, já começaram a ter em mente que os micro-organismos, eles atuavam como agentes patogênicos. Né? A gente tem doenças aí, então, oriundas da microbiologia, oriundos né, desses micro-organismos. Alexander Fleming é um médico escocês responsável pela descoberta do primeiro antibiótico, a penicilina. E a partir, então, dessa descoberta desse antibiótico, surge, né, o que a gente chama de a era dos antibióticos. Né? Então, é engraçado a gente observar então, a evolução da ciência. Né? Então, a gente começa ali do princípio e vai aprimorando sempre, vai descobrindo, né, novos métodos, vai tendo mais conhecimentos acerca disso. É algo que não cessa. Então, quanto mais tempo vai passando, mais a gente vai aprimorando os conhecimentos, muitas coisas vão sendo descobertas. E dessa época para cá, muita coisa mudou, como a gente já tem conhecimento. Isso eu consegui explicar, mas eu não vou conseguir explicar muito bem porque eu ainda estou estudando, mas é a parte que os micro-organismos são estudados. Então, eu não vou conseguir explicar muito bem, eu nem consigo explicar, mas eu vou ler a parte em que eu escrevi. Então, no laboratório, é preciso que esses micro-organismos sejam separados e isolados para o estudo. A gente sabe que tem aqueles micro-organismos que atuam como agentes patológicos e tem aqueles micro-organismos que são, né, já mesmo do meio ambiente, que a gente tem, né, na microbiota, para que cada organismo seja cultivado, prepara-se um meio de cultura específico que atenda a todos os requisitos nutricionais desse micro-organismo. Esse estudo é feito, né, através do microscópio. Para fazer a utilização, né, desse instrumento e ter um estudo aprimorado acerca disso, vai ser necessário o uso de corantes que permitam a diferenciação de grupos químicos isolados e ou associados. Então, como que vai desencadear então, o processo desse estudo? Aí, primeiramente, pelo processo, aliás, pelo preparo de um esfregaço, a fixação de um organismo, sendo que a fixação do calor é a mais utilizada, através do calor, segue sendo a mais utilizada, e também a coloração. Essa coloração, ela permite, né, a identificação desses micro-organismos. Como um método de coloração, a gente tem um conhecido que é a coloração de Gram. A gente tem as bactérias gram-positivas, a gente tem as bactérias gram-negativas. Então, a gente tem esse método de coloração que vai viabilizar a identificação morfológica da bactéria e o acompanhamento do isolamento de uma amostra, além de auxiliar na escolha do melhor tipo de antibiótico a ser prescrito no tratamento.
Eu não vou conseguir explicar muito bem isso, porque eu ainda vou estudar, então quando eu estudar e tudo mais, aí eu comento alguma coisa e trago para você. A gente tem também os conceitos, o livro-texto vai destacar também os conceitos importantes em microbiologia, né? Então, a gente tem como um conceito dentro desse ramo é que o mesmo microorganismo pode ocasionar diversas doenças, mas de um tipo de doença. E muitos microorganismos podem causar o mesmo tipo de doença. Então, a gente tem microorganismo, né, que desencadeia a tuberculose, a gente tem microorganismo que desencadeia a sífilis. Então, a gente tem vários microorganismos. Existe uma aglomeração, né, uma quantidade exacerbada de microorganismos e um pode causar várias doenças, assim como vários micro-organismos podem causar a mesma doença. Então, a relação entre um organismo e o seu hospedeiro nem sempre resulta em um desenvolvimento da doença. Então, a gente sabe que dentro do nosso corpo, a gente tem a presença de micro-organismos e alguns deles até colaboram, né, com o desenvolvimento do nosso corpo, com o desenvolvimento na parte funcional do nosso corpo. Bem como tem aquelas que desencadeiam infecções, que desencadeiam alguma determinada patologia, né? A gente tem, então, a microbiota comensal, o comensalismo. Eu também não vou comentar a respeito do comensalismo por eu não ter tido um estudo a fundo disso, então acho que não é melhor comentar. Poucos micro-organismos são considerados patógenos extintos, ou seja, obrigatoriamente acarretam doenças sobre o seu hospedeiro. Então, tem determinados micro-organismos que quando a gente entra em contato, a gente já, né, desencadeia, já desencadeia uma infecção, uma patologia. Já tem aqueles que vai depender de uma pessoa a outra. Então, o processo, né, de, da imunização, né, vai depender para cada pessoa. Tem aquelas pessoas que têm uma imunidade baixa, então elas são muito mais propensas a receber um tipo de infecção, e a gente já tem aquelas outras pessoas que têm uma imunidade mais alta. Então, ela vai ter uma menor probabilidade de adquirir uma infecção por algum micro-organismo. Claro que cada caso é um caso, né? A gente está falando de uma maneira generalizada que a possibilidade, né, que a certeza, na verdade, é que poucos micro-organismos são considerados patógenos estritos, ou seja, que obrigatoriamente acarretam doenças aos seus hospedeiro. Então, tudo isso vai ter uma diferenciação conforme a imunidade de cada pessoa. Esses micro-organismos que desencadeiam uma patologia, a gente chama de patógenos oportunistas. O que é basicamente um patógeno oportunista? Digamos que eu entrei em contato com uma bactéria, eu entrei em contato com um micro-organismo e a minha imunidade ela está enfraquecida, a minha imunidade não está boa, não está legal para essa bactéria, né? Então, essa bactéria ela pode entrar em contato com o meu corpo, né? Ela pode entrar em contato com o meu corpo, porém vai ter regiões do meu corpo que vai ter, né? Pode que não, como posso dizer, que pode fazer com que não desencadeie uma patologia, né? Uma infecção. Mas, se entrar em contato com algum órgão que esteja fragilizado, por exemplo, então a gente chama esse tipo de micro-organismo como patógeno oportunista, que vai ter oportunidades, entendeu? Basicamente é isso, como o próprio nome sugere, né? Oportunista.
como falei anteriormente, a diferenciação vai ser, então, das bactérias por fungos, a questão, né, do envoltório nuclear. As células bactérias, elas serão, então, procarionte, né? Isso eu já falei desde o início da aula, por assim dizer. Já os fungos, ele vai ter a presença do envoltório nuclear, ele vai ter a presença na quitina dentro na constituição, então, da parede celular. Então, por essas características, a gente já subentende que não é procarionte que vai ser, então. Ele é eucarionte. A parede celular é formada por quitina, nunca por proteoglicanos. A gente tem os fungos unicelulares. Unicelulares a gente já entende o que é, e os fungos filamentosos, sendo que os fungos unicelulares a gente vai chamar então de leveduras, e os fungos filamentosos são chamados de bolores. Eles podem ser multicelulares e ainda macroscópicos. Se microscópico é tudo que eu vejo através, né? É tudo que a gente não consegue ver através do olho. No macroscópico é aquilo que a gente vai conseguir visualizar. Os fungos são heterotróficos, então ele tem reprodução sexuada e assexuada, sendo que a assexuada ela vai estar mais presente, né, dentro do organismo, né? Porque ela vai ter sexuada, né? Porque ela vai ter, aliás, assexuada, perdão, assexuada, porque acontece de uma forma mais rápida. Então, vai facilitar nesse processo de disseminação. Agora, quando tá assim, quando ela não tá, né, fazendo parte, quando ela não tá dentro de um organismo, a gente entende que esses fungos eles vão se reproduzir sexuadamente, que acontece de uma maneira mais demorada, é um processo mais demorado. Então, dentro do corpo é assexuada, fora do corpo é sexuada. Os fungos, eles causam infecções, essas infecções são chamadas de micoses. São patógenos oportunistas e o patógeno fúngico secundário. Então, é muito mais fácil, né, os fungos ter desenvolver uma infecção secundária, por assim dizer, né? Basicamente, existem, como posso dizer, a probabilidade, né, de ter uma infecção primária é muito pouco. Então, a probabilidade de ter infecção secundária já é maior. É isso. Se tiver errado alguma coisa, espero que corrija só. Tava gravando pra mim mesma. Aí vou mandar pra vocês, eu acho. Porque eu tô toda vergonha. Mas é isso aí, é uma questão de conhecimento.